Vamos falar do Atlético, porque essa parada tá sendo boa para os jogadores, estão descansando. Mas a diretoria não tá não, porque tem que definir algumas situações. Não é isso, Cláudio Rezende? Boa noite. Um abraço, Romano, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. É verdade, algumas situações vão ser definidas nesta parada para o Mundial de Clubes. No Atlético, por exemplo, tem 2 jogadores do atual elenco com chances reais de deixar o Galo. Um deles é o volante Fausto Vera. Nós vínhamos trazendo nos últimos dias que ele inclusive pediu para não ser relacionado no jogo contra o Internacional na última rodada antes da parada, porque já não estava com muita cabeça pensando numa transferência para outro clube. E o mercado argentino é um mercado interessante, ele é de lá, né, o Fausto Vera, e o River Plate, pelo que a gente vem conversando com colegas que acompanham o dia a dia do River Plate, tem esse interesse. O técnico Galhardo pediu um camisa 5, um jogador desta função, e a diretoria do River Plate está planejando essa proposta oficial. Chequei agora há pouco no Atlético, não tem essa proposta oficial na mesa por enquanto, mas ela poderá chegar. É bom destacarmos que o River Plate está envolvido no Mundial de Clubes também neste momento, então pode demorar um pouquinho mais para formular essa proposta. O outro jogador, Romano, que faz parte do elenco e foi titular na última rodada, que pode deixar o Galo nessa janela, é o zagueiro Igor Rabelo. O Igor Rabelo está no clube desde 2019, do atual elenco, o jogador mais longevo, né, que está mais tempo no clube, e o Igor Rabelo está caminhando para o fim do contrato. O vínculo do Igor Rabelo com o Galo vai até dezembro desse ano, e pelo que a gente conversou em ambos os lados, né, na diretoria do Galo e também com o staff representantes do jogador, não há o interesse do Atlético em renovar no final do ano. Então o Igor Rabelo está encerrando o ciclo dele no Atlético e o representante do Igor Rabelo já estaria procurando uma possibilidade para ele, algum clube já nesta janela, porque é uma janela aí que pode ter alguma possibilidade para esse jogador. Então são 2 nomes do atual elenco que há essa possibilidade mais real de saída neste meio do ano. E tá também no nosso portal itatiaesporte.com.br a definição de 2 jogadores que estão emprestados, pertencem ao Galo, mas não estão no elenco, emprestados ao Nacional de Portugal, o atacante Isaac e o meia Daniel Penha. O contrato deles se encerram de empréstimo daqui a 14 dias, mas o Nacional quer mantê-los para a próxima temporada. Inclusive está com um representante aqui no Brasil tentando definir essas situações, não só desses jogadores que pertencem ao Galo, mas de outros clubes brasileiros também. O Isaac tem 3 gols e 1 assistência em 29 jogos, e o Daniel Penha fez 4 gols e 2 assistências em 32 jogos que esteve em campo. A tendência, Romano, é de que eles permaneçam por lá, porque são jogadores que não estão nos planos para retornar ao Atlético. Eu acho que os 4 não estão nos planos. Não, Romano? Não. Igor Rabelo não está nos planos. O Fausto Vera, a gente já sabia disso, porque o Cuca nunca foi fã do futebol dele, o Cuca nunca gostou do futebol dele, tanto que ele, se a gente pegasse um cenário em que o Atlético precisasse de um primeiro volante, friamente, qual o jogador com a característica de primeiro volante do elenco? Fausto Vera. E o que fez o Cuca? Adaptou o Alan Franco, aliás, tem que dar os parabéns ao Alan Franco, né? Porque ele consegue jogar em várias posições, é um cara multiuso, polivalente mesmo, porque na seleção ele já jogou de lateral direito, de ponta, avançado, no Atlético já jogou de segundo, terceiro homem do meio campo e agora adaptado a primeiro volante. Então... O Cuca até tentou o Fausto Vera, você vai se lembrar, o primeiro jogo da temporada lá nos Estados Unidos contra o Cruzeiro ele foi titular. Ele até manteve o Fausto Vera, que tinha sido titular no ano passado com o Milito. Mas ele deu alguma chance ali e não agradou muito, né? Preferiu colocar o Alan Franco de primeiro volante. Pois é, e aí ele chegou, eu acho que aí pra mim foi o recibo verdadeiro de que ele não conta com o Fausto Vera no jogo contra o Maringá, que ele escalou o Alonso de volante e não colocou o Fausto Vera. Ali, para mim, foi a assinatura derradeira de que não conto com você.
E no clássico, o Patrick entrou, né? Exatamente. Você se lembra? Naquele momento, o Patrick estava tendo pouquíssimas oportunidades. Ele tinha que mexer no meio campo, que o Cuca fez. Apostou no Patrick e não utilizou o Fausto Vera. Então, realmente, ele perdeu espaço. E o próprio jogador, né, Romano, sente, né? Ele sente que perdeu condição e é um atleta que o Galo quer recuperar o investimento. Por quê? O Galo pagou mais de 4 milhões de dólares nele. Na época, né, a contratação junto ao Corinthians. É um valor parcelado, aí o Galo ainda vai pagar várias parcelas. Só que quer recuperar esse investimento. Então, Sim. o Galo não vai ficar oferecendo o Fausto Vera para todo mundo. Até porque, na diretoria, eles entendem que ele tem mercado, principalmente lá no futebol argentino. Já havia, aconteceu uma sondagem anterior com um valor menor, não foi? Foi, Boca Juniors. O Boca chegou na época do Gago, que era o Fernando Gago, que era o treinador. O Atlético não se interessou, porque o Galo quer recuperar o investimento. Não quer se desfazer só do Fausto Vera. Porque é um jogador que não é jogador que o Galo pode só ficar livre, entre aspas, né? O Galo sabe que ele tem mercado. Neste momento, no Atlético, com o Cuca, ele não vai ter muitas oportunidades, mas não quer se desfazer só do atleta. E espera uma proposta que pode chegar, sim, aí nessa janela do meio do ano. Se empatar, vende. Eu acredito que sim, Romano. Se pagar o que o Atlético pagou, libera. Eu acredito que sim. Aí já fica no 0-0, bom tamanho, né? E abre espaço para um jogador que o Galo quer dessa função, né? Um camisa 5, que é a prioridade nessa janela aí do meio do ano. E essa sim é uma função que a diretoria vai trabalhar forte. Pode ser que não chegue agora, em junho, pode ser que chegue em julho, quando abre de novo a janela, mas o Galo tem essa prioridade, que é trazer um jogador, e aí um jogador para jogar mesmo, um jogador que chegue para ter essa condição de titular no time. E é bom a gente lembrar o seguinte, a janela que aconteceu anteriormente foi uma janela de exceção que foi criada pela CBF. A janela para valer é agora no final do mês até agosto, né? Se não me falha a memória. Não, é de 10 de julho até início de setembro. Início de setembro. Então ela é grande, é uma janela boa. Dá para você trazer. Ela vai abrir logo ali quando os times voltarem a jogar, né, Romano? Na volta. Então, eu creio que, e pelo que a gente conversa no mundo da bola aí, os dirigentes acreditam que ela vai esquentar a janela em meados mesmo de julho. Depois da primeira, segunda semana, porque é uma janela da Europa, é a janela quente da Europa. E aí jogador, talvez, brasileiro principalmente, né, fica esperando. Será que vai ter oportunidade? Se não tiver oportunidade de continuar na Europa ou em outros centros, topa voltar para o Brasil. E aí, nesse caso, né, como o Atlético não tem grana para grandes investimentos nesse momento, né? Tem que esperar um pouquinho, por isso vai ter que ficar analisando o mercado aí com muita cautela e criatividade, né? Buscar jogador importante aí, que talvez não custe muito, mas pode ser bastante útil nesse ano aí, principalmente nessa função. O Atlético já abriu um espaço no elenco, e talvez até de grana, com o empréstimo do Palácios. Sim. E se ele conseguir negociar Fausto Vera e Igor Rabelo, abre um espaço ainda maior.